Bom dia a todos. No dia de hoje estamos dando continuidade às nossas aulas de transferência de calor. Hoje vamos continuar com o tema de convecção forçada externa, analisando agora o escoamento cruzado em uma matriz de tubos ou banco de tubos. Este tipo de escoamento é comumente encontrado na prática em equipamentos de transferência de calor como evaporadores e condensadores de centrais de energia, onde nestes dispositivos a troca de calor acontece mediante um fluido que passa por dentro dos tubos e outro fluido que escoa através de um banco de tubos em escoamento cruzado. Também é comum achar esses tipos de escoamentos em caldeiras nas grandes centrais termoelétricas, onde o cálculo destes dispositivos se reduz à determinação da taxa de transferência de calor através dos diferentes trocadores de calor que compõem uma caldeira aquotubular, no caso de grandes centrais termoelétricas, como os superaquecedores, economizadores, pré-aquecedores e troca de calor a partir da parede desse trocador de calor, que é composta por tubos onde escoa água internamente. Em um trocador de calor que envolve um banco de tubos, os tubos são geralmente colocados em um casco e de aí o nome de trocador de calor de casco e tubo, principalmente quando o fluido é um líquido e o fluido escoa através do espaço entre os tubos e o casco. Mais para frente a gente vai estudar alguns desses tipos de trocadores de calor. Nesta aula vamos estudar aspectos gerais do escoamento através de um banco de tubos e assim chegar a correlações que descrevem a transferência de calor nestes equipamentos. O escoamento através dos tubos pode ser analisado simplesmente considerando o escoamento através de um único tubo e multiplicando o resultado pelo número de tubos totais, o que nos levaria a soluções com desvios muito grandes devido a que a matriz de tubos afeta o padrão do escoamento e o nível de turbulência ajustante e, portanto, a transferência de calor a partir ou para eles. Portanto, ao analisar a transferência de calor de um banco de tubos com escoamento cruzado, temos que considerar todos os tubos do feixe de uma só vez. Os tubos em um banco de tubos são geralmente organizados de forma alinhada ou alternada na direção do escoamento, onde o diâmetro externo D é usado como o comprimento característico. E o arranjo dos tubos no banco de tubos é caracterizado pelo passo transversal ST, o passo longitudinal SL e o passo diagonal SD, que são medidos entre os centros dos tubos. As condições do escoamento no interior da matriz são dominadas pelos efeitos de separação da camada limite e por interações das esteiras que, por sua vez, influenciam a transferência de calor por convecção. Desta forma, o coeficiente de transferência de calor associado a um tubo é determinado pela posição na matriz. Então, podemos dizer que o coeficiente convectivo em um tubo na primeira coluna é aproximadamente igual àquele em um único tubo em escoamento cruzado, né? Já a natureza do escoamento em torno de um tubo na segunda fila e nas filas subsequentes é muito diferente por causa das esteiras formadas e da turbulência causada pelos tubos ajussantes, pelo qual o nível de turbulência e coeficientes de transferência de calor maiores estão associados aos tubos localizados nas colunas internas. Na maioria das configurações, contudo, as condições de transferência de calor se estabilizam nos tubos que se encontram além da quarta ou quinta coluna. Podemos dizer também que a transferência de calor é favorecida pelo escoamento mais tortuoso em arranjo alternado do que arranjo alinhado, particularmente para números de Reynolds pequenos.
Quando um fluido entra num banco de tubos, a área do escoamento diminui de A1 para AT. E utilizando a lei de conservação de massa, podemos dizer que ρV vezes A1 é igual a ρ vezes V máxima vezes AT, devido a que, como tem uma diminuição da área, a velocidade é máxima nesse local. Então, para o arranjo alinhado, essa velocidade máxima é obtida no plano transversal AT e pode ser calculada com a equação que aparece ali embaixo, onde ST dividido ST menos D vezes V seria igual à velocidade máxima desse fluido. No caso de arranjo escalonado ou alternado, o fluido se aproxima através da área A1, passa através da área AT e depois através da área duas vezes AD, uma vez que ele passa em torno dos tubos na próxima fileira. Então, nesse caso de arranjo dos tubos, a velocidade máxima pode acontecer em duas seções diferentes. Pode estar na área AT ou a velocidade máxima pode estar na área AD. Portanto, se duas vezes AD é maior que AT, a velocidade máxima ainda ocorre em AT. Mas se duas vezes AD é menor que AT, ou o que é o mesmo, duas vezes SD menos D é menor que ST menos D, a velocidade máxima ocorre na seção transversal diagonal e a velocidade máxima nesse caso torna-se igual a ST dividido duas vezes SD menos D vezes V, sendo que SD pode ser calculado em função de Pitágoras, né? Nessa equação que aparece ali embaixo. Lembrem-se que é importante determinar a velocidade máxima para qualquer um dos arranjos, devido a que o valor do Reynolds sempre é calculado com a velocidade máxima. O escoamento a través de bancos de tubos é estudado experimentalmente, uma vez que é demasiado complexo para ser tratado analíticamente. Y como en cálculos de taxas de transferencia de calor estamos interesados principalmente no coeficiente convectivo medio para todo o banco de tubos, que depende do número de fileiras de tubos ao longo do escoamento, bem como do arranjo e das dimensões do tubo. Então são encontradas na bibliografia várias correlações experimentais para Knudsen médio em escoamento cruzado sobre bancos de tubos. A primeira correlação que vamos a apresentar aqui é útil para escoamento de ar a través de matriz de tubos composta por 10 ou mais colunas, é dizer, NL, que seria o número de colunas, maior ou igual a 10, é a correlação de Grinson, que tem a seguinte forma. O Knudsen médio seria igual a C1 vezes Reynolds máximo elevado a M. Essa correlação pode ser utilizada para, como comentamos, número de colunas maior ou igual a 10 e Reynolds entre 2000 e 40.000, assim como para valores de Prandtl acima de 0,7. Caso o fluido não seja ar, a equação de Grinson também pode ser utilizada só multiplicando pelo fator 1,13 vezes Prandtl a 1/3, como aparece nessa equação. Também válida para número de columna maior ou igual a 10 e Reynolds entre 2000 e 40.000, assim como valores de Prandtl acima de 0,7. As propriedades do fluido para essa equação de Grinson são estimadas a partir da temperatura do filme TF. As constantes C1 e M da correlação de Grinson podem ser estimadas na tabela aqui apresentada para escoamento de ar sobre uma matriz tubular de 10 ou mais colunas. Em caso de que nossa matriz tubular tenha menos de 10 colunas, a equação de Knudsen médio anterior é afetada por um fator de correção C2, o qual pode ser determinado na tabela aqui apresentada. Outra correlação empírica para determinar o Knudsen médio proposta por Sukauskas
para escoamento cruzado en matrices tubulares é apresentada neste slide, a qual pode ser utilizada para matrices de 20 colunas ou mais, para valores de Prandtl entre 0,7 e 500 e Reynolds entre 1000 e 2 vezes dessa sexta. Para esta equação de Sukauskas, as propriedades devem ser avaliadas na média aritmética da temperatura de entrada e saída do fluido, com exceção de Prandtl S, que deve ser estimada na temperatura da superfície. É importante falar que a incerteza nos valores de Nusselt obtidos a partir dessa relação é de mais ou menos 15%. As constantes C e M para correlação de Sukauskas são apresentadas na presente tabela. Em função do tipo de arranjo, alinhado ou alternado, da relação ST dividido SL e do número de Reynolds. Se o número de coluna da nossa matriz de tubos for menor que 20, então é necessário utilizar um fator de correção na equação de Nusselt para assim estimar um novo valor de Nusselt médio. Esse fator de correção C2 pode ser estimado nessa tabela em função do número de colunas e do arranjo da nossa matriz de tubos. Para um processo de transferência de calor, onde temos a temperatura da superfície do copo constante e o fluido sofre uma variação grande de temperatura entre a entrada no banco de tubos e a saída, temos que utilizar uma equação mais precisa para o cálculo do ΔT na equação de resfriamento de Newton. Se utilizamos uma temperatura média entre a entrada e saída do fluido no banco de tubos, estamos supondo que a temperatura do fluido varia linearmente, o que não é verdade, devido a que conhecemos que existe uma grande taxa de transferência de calor quando a variação de temperatura é grande, e à medida que essa temperatura se aproxima da temperatura da superfície, a diferença da temperatura entre o fluido e a superfície diminui exponencialmente na direção do escoamento. Portanto, uma variação de temperatura mais apropriada para o cálculo da lei de resfriamento de Newton é a diferença média logarítmica de temperaturas, que é obtida traçando o perfil real de temperatura do fluido ao longo do tubo e é uma representação exata da diferença média de temperatura entre a superfície e o fluido. É dizer, ela realmente reflete o decaimento exponencial da diferença local de temperatura. Assim, igualando a equação da lei de resfriamento de Newton utilizando a temperatura média logarítmica, a taxa de transferência de calor calculada como mCp ΔT, vamos obter uma expressão para determinar a temperatura de saída do fluido desse feixe de tubos, que é essa equação primeira apresentada, que diz que a temperatura da superfície menos a temperatura de saída do fluido, dividido a temperatura da superfície menos a temperatura de entrada desse fluido, é igual ao exponencial de menos área da superfície vezes o coeficiente convectivo dividido a vazão máxima vezes o Cp. E igualando a área da superfície como número de tubos totais vezes coeficiente convectivo vezes o diâmetro vezes o comprimento desses tubos, e considerando que a vazão máxima é igual a ρVA, sendo A o número de tubos no plano transversal vezes o espaçamento desses tubos no plano transversal vezes o comprimento desses tubos, podemos dizer então que esse perfil de temperatura seria igual ao exponencial de menos π vezes d vezes n vezes o coeficiente convectivo médio dividido ρV vezes nt vezes st vezes UCP. Outra quantidade de interesse associada com bancos de tubo é a queda de pressão, que seria a perda irreversível de pressão entre a entrada e a saída do banco de tubos. Essa queda de pressão trata de uma medida de resistência que os tubos oferecem
ao escoamento sobre eles e é expressa como o número de colunas vezes o fator de correção x, que multiplica a ρ vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre 2, e todo isso multiplicando o fator de atrito F. O conhecimento dessa queda de pressão também é útil para determinar a potência necessária para deslocar o fluido através da matriz correspondente. E assim, para o caso de líquidos, estaríamos calculando a potência de uma bomba seria igual a vazão máxima vezes a queda de pressão dividido ρ. Tanto o fator de correção X como o fator de atrito F da equação de perda de pressão vão ser calculados em função dessa figura aqui para arranjo alinhado. Essa figura aqui apresentada é para um banco de tubos com arranjo quadrado, onde ST é igual a SL e o fator de correção X leva em conta os efeitos do desvio do arranjo retangular para o arranjo quadrado. É dizer, esse fator de correção X vai ser igual a 1 para arranjos quadrados. É importante notar que esses parâmetros são calculados em função do número de Reynolds calculado à velocidade máxima, o Reynolds máximo. Em caso de arranjo alternado, tanto o fator de correção X como o fator de atrito serão determinados em função dessa figura aqui, onde o fator de atrito é determinado em função de um banco de tubos escalonado formando um triângulo equilátero, onde ST seria igual a SD. E o fator de correção X leva em conta os efeitos do desvio do arranjo equilateral. Nesse caso, então, X seria igual a 1 para arranjo formando um triângulo equilátero. Bom, então vamos deixar a aula de hoje por aqui. Eu recomendo, para exercitar todo o conteúdo exposto na aula de hoje, o exemplo 7.7 do Incropera. A próxima aula seria uma aula prática onde resolveremos vários exercícios. Bom, então continuem assistindo às aulas de transferência de calor e até a próxima. Então, tchau.